1 em cada 5 jovens não estuda e nem trabalha. Motivos vão desde a necessidade de trabalhar até cuidar de outra pessoa. Então, para não estudar e também para não trabalhar. É triste, né? Não, é triste e preocupante. A primeira questão triste, nós já fizemos várias pesquisas sobre o neném e também sobre o que o restante da população brasileira enxerga como o neném, né? Então existe um estereótipo aí de que o neném, acreditem, o que eu estou falando é dados de pesquisa. Existe uma parcela dos brasileiros mais ricos que acreditam que o neném, que é o jovem que nem estuda, nem trabalha, ele é um filhinho de papai, uma filhinha de mamãe, que resolveu ficar em casa sem trabalhar e sem estudar. É uma realidade muito limitada que, de alguma forma, tenta analisar o Brasil aí pelo seu umbigo e não entende que o que leva realmente à existência do neném é a ausência de políticas públicas que garantam emprego, que garantam a continuidade dos jovens na escola e que garantam creches para as mães conseguirem ir estudar ou ir trabalhar, tendo algum lugar para deixar os seus filhos, né? Muitas vezes se fala de creche apenas como o amparo da criança. Não é verdade. A creche é fundamental para que as mães não sejam penalizadas na sua vida profissional, na sua vida educacional, por conta de não ter aonde deixar os seus filhos. E esses dados do neném mostram uma realidade ainda muito distante, muito aquém do que todos nós gostaríamos que tivesse. Ai, é tão preocupante, né, quando a gente olha para o que todos esses números representam na realidade e o que a gente enxerga para o futuro do país, embora haja avanços, e a gente apontou alguns deles, redução da desigualdade que há na formação das pessoas, dos jovens, por exemplo, se a gente pega num período um pouco mais prolongado de anos, de décadas, né, a gente enxerga avanços, mas de maneira muito, muito lenta, tanto que a gente não vai conseguir alcançar as metas previstas. Será que a gente perdeu a conexão Renato. com o Renato? Mas Caiu. também já estava se encaminhando aqui para o final. Só para arrematar, eu ia falar sobre como a gente vê isso muito claramente quando a gente tem crianças que não sabem, crianças e até jovens já, não sabem fazer contas simples de matemática, não sabem interpretar um texto. Então essa é uma dessas realidades e a outra é daquela pessoa que não consegue ler o nome do ônibus que vai pegar, que não consegue ler a receita que o médico dá para um medicamento. É muito triste, né? E isso isola as pessoas na sociedade. É terrível. É quase inadmissível, né, Sheila? Você está falando desse avanço lento na comparação com o avanço tecnológico que a gente tem. Todas as pessoas com o smartphone na mão, ou uma boa parte delas, pelo menos consumindo informação o tempo todo, uma parte dessas pessoas não sabe sequer ler. Consome informação de outro jeito, recebe vídeo, consegue ter esse entendimento parcial das coisas. E aí a divulgação das fake news, né, enganar esse tipo de pessoa, acaba se tornando uma tarefa muito mais fácil para os mal intencionados. Exatamente. O Renato volta na semana que vem com a gente, nesse mesmo dia e horário.